Olá, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. Tá chegando o AB1 dessa quarta-feira, dia 21 de janeiro. Então vamos às informações? Nessa edição a gente vai falar sobre o caso de um vereador que é suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio, hein? De acordo com a polícia, essas imagens aí mostram a vítima que estava de moto sendo perseguida pelo homem que efetuou os disparos. Esse caso aconteceu em Petrolândia e a gente vai trazer todos os detalhes. Fábio Gomes e Lohana Nunes estão com a gente ao vivo. Fábio vai dizer quais são os assuntos que são destaque do nosso portal nessa quarta-feira. Não é isso, Fábio? Bom dia. Oi, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1 de quarta-feira. Um dos principais destaques de hoje, ainda em relação àquela repercussão negativa envolvendo a Logo Caruaruense, o governo estadual e dessa vez também a empresa pernambucana de transporte intermunicipal, porque no Diário Oficial, publicado hoje, o presidente da EPTI, o Antônio Carlos Enouf, foi exonerado desse cargo. Uma nova pessoa já foi nomeada como presidente da EPTI e daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes sobre esse caso, Almir. Ok, Fábio. Lohana vai falar sobre um assunto importante para o consumidor, hein? O estorno de compras, ou seja, a devolução. Vamos saber o que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre situações desse tipo. Bom dia, Lohana. Bom dia, Almir, para você, para todo mundo. Pois é, a gente está no lugar certo, no PROCON, e a gerente aqui da instituição vai conversar com a gente, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre essa legislação, o que diz a legislação a respeito desse consumo, da compra online, do direito ao arrependimento, uma lei que é pouco conhecida, mas é direito, como eu disse, do consumidor, que pode devolver aí a sua compra em até 7 dias. Todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no AB1. Perfeitamente, estamos juntos nessa edição, hein? E a gente também vai falar sobre o perigo daqueles fios que ficam pendurados nos postes no meio da rua. Olha essas imagens aí, ó. É possível ver a queda de um cabo de internet no momento em que uma moto com 2 pessoas estava passando pelo local. Olha só, impressionante esse registro, né? Esse acidente aconteceu na região metropolitana do Recife e a gente vai trazer todos os detalhes também. Gessé Acioli, Joel Almeida e Leonardo Costa também estão conosco aqui no AB1. Gessé vai trazer notícia boa porque tem muitas oportunidades no AB Emprego de hoje. Não é isso, Gessé? Bom dia! Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Notícia boa, afinal de contas é quarta-feira, a gente traz informações aí sobre as vagas e também vagas desse período temporário, né? Carnaval chegando, tem muita contratação, a gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Joel vai trazer informações sobre a coleta seletiva e sobre alterações em relação aos dias e horários da coleta de lixo aqui em Caruaru. Joel, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia para você, um ótimo dia também para você que está com a gente, para o Leonardo, para o Gessé, para todo mundo. Olha só, a gente vai falar sobre essas alterações importantes porque mudou horário, mudou dia e é importante que o morador fique atento. Daqui a pouco eu trago outras informações sobre esse assunto aqui no AB1. Almir. Muito bem, Joel. Leonardo vai falar sobre a aproximação das comemorações para o aniversário de Garanhuns. Não é isso, Léo? Bom dia! Isso mesmo, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Garanhuns é uma cidade bicentenária e tem muito a comemorar. E este ano vai ter corrida, viu? Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes para essa turma que gosta de correr e agora em comemoração ao aniversário da cidade. Almir. Muito bem, Léo, Joel e Gessé, tamo junto. E hoje é celebrado o Dia Nacional da Intolerância Religiosa, o combate à intolerância religiosa. É uma data que promove reflexão e a necessidade de respeito à diversidade de crenças. Aí a gente preparou uma reportagem especial para falar sobre esse combate, para falar sobre esse assunto e celebrar esse dia. Muitas vezes as pessoas elas estão muito fechadas nas suas bolhas, fechadas nas suas crenças e tem uma dificuldade muito grande de diálogo. Então o intercâmbio com o outro, a necessidade que nós temos de compreender a dimensão do outro é uma necessidade. Uma sociedade plural, diversa, acolhedora e amorosa não pode coexistir, não pode sequer existir se nós não tenhamos a possibilidade de diálogo e de entendimento. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AB1 que já começou.
São 11 horas e 54 minutos, vamos juntos na telinha da TV Asa Branca, também pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e ainda pelo Globoplay. Aí você está vendo no cantinho da tela o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E a gente também vai ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Imagens ao vivo para a gente conferir a previsão do tempo. Está dizendo que o dia deve seguir assim, tem sido assim nos últimos dias, não é? Sol entre nuvens e à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. A temperatura está marcando 31 graus e a mínima não deve passar dos 19. E olha, pessoal, a Justiça decretou a prisão de um vereador do município de Petrolândia, no Sertão. Ele é suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio. A vítima é um mergulhador conhecido na cidade que segue internado. O crime aconteceu na semana passada. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o empresário mergulhador Sami Oliveira, de camisa vermelha, é seguido por um outro motociclista numa estrada de barro. Era por volta das 11 horas da manhã do dia 13 de janeiro. Esse outro vídeo mostra que a vítima continuava a ser seguida na Avenida Prefeito José Gomes de Avelar, que fica no centro de Petrolândia. Em poucos segundos é possível ouvir os disparos. Sami Oliveira foi levado para o Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, também no Sertão. O vereador de Petrolândia, Cristiano Lima dos Santos, conhecido como Cristiano da Van, de 45 anos, foi apontado como principal suspeito da tentativa de homicídio. 2 dias depois do crime, a primeira vara da comarca de Petrolândia determinou a expedição do mandado de prisão preventiva contra Cristiano. Diante da repercussão do caso, a Câmara de Vereadores de Petrolândia publicou uma nota de repúdio a qualquer ato de violência e ressaltou que a conduta do parlamentar, caso confirmada, não reflete os valores e princípios da Casa Legislativa. O irmão de Sami já exerceu o mandato de vereador na cidade. Nas redes sociais, Said Souza disse que o suspeito confessou o crime. O irmão da vítima pediu providências da Câmara Municipal. A comissão de ética seja montada o mais rápido possível, para que a gente possa pedir afastamento do vereador, né, pelo crime tão banal, sem motivo. Né? Algumas pessoas dizem, Said, estou sabendo que foi por conta de um áudio, um problema que o vereador enfrentou, que Deus também já tratou, já está tratando, que seu irmão ficou brincando, zoando, né, em um grupo, mas banal o motivo, né? A gente conversou, Cristiano, conversei com ele, pediu perdão, está perdoado, mas deixei bem claro para ele que não isenta a responsabilidade dele quanto à justiça, né? Ele vai ter que pagar. A assessoria do Hospital Eduardo Campos diz que Samir Oliveira passou por uma cirurgia e que respira com a ajuda de aparelhos. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo. O vereador Cristiano da Van continua foragido. E agora a gente fala sobre a queda de um fio desses que a gente vê por aí pendurado nos postes. Acompanha com a gente esse registro. Ó. É possível ver a queda de um cabo de internet no momento em que uma moto com um casal estava passando pelo local. O condutor e a passageira foram arremessados ao chão. Isso aconteceu no centro da cidade de Paulista, no Grande Recife, na última segunda-feira, mas as imagens só foram divulgadas agora. Janaína Farias é técnica de enfermagem e contou ao G1 que ela e o marido, Jadson Rodrigues, tinham saído de casa pouco tempo antes desse acidente. Janaína disse ainda que ela e o marido seguem com dores e que a motocicleta ficou bastante danificada. Aí fica o alerta, não é, pessoal, para as empresas e pessoas que devem cuidar da manutenção desses fios para evitar acidentes desse tipo. Agora falta 1 minuto para o meio-dia, vamos à redação, porque Fábio Gomes está chegando com os assuntos que são destaque no nosso portal. Seja bem-vindo, Fábio. Boa tarde para você. Oi, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. Um dos principais destaques de hoje, Almir, é em relação à EPTI, a Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal, porque o presidente ele foi exonerado do cargo a pedido. Essa informação foi divulgada pelo governo de Pernambuco hoje, nessa quarta-feira. A gente vem acompanhando essas repercussões negativas envolvendo o governo estadual por conta da repercussão da denúncia envolvendo a empresa Logo Caruaruense, empresa que era do pai da governadora Raquel Lira. E a informação que a gente recebeu hoje pela manhã é que a exoneração de Antônio Carlos Enox foi anunciada pelo governo de Pernambuco e publicada no Diário Oficial do Estado. E, segundo a presidência, né,
Aliás, segundo a nota enviada pelo Palácio do Campo das Princesas, a exoneração foi feita a pedido, que é quando o desligamento voluntário de um servidor é solicitado. No lugar dele, quem assume a presidência da EPTI é o advogado Yuri Coriolano, nomeado na mesma edição do Diário Oficial. Desde outubro de 2023, ele era secretário executivo da Coordenação Estratégica da Secretaria da Casa Civil de Pernambuco. Aqui no G1, a gente segue acompanhando essa repercussão envolvendo a política do governo estadual e para conferir todas as informações envolvendo as denúncias com relação ao Logo Caruaruense, o pedido de impeachment da governadora Raquel Lira e essa nova fase agora da EPTI, é só ficar acompanhando o G1, Almir. E a gente vai seguir acompanhando tudo, Fábio. Agora, para a gente mudar de assunto, hoje ainda é quarta-feira, mas já tem agenda cultural do G1, é isso? Já tem sim, Almir. A gente adiantou aqui a nossa agenda cultural com vários eventos que vão acontecer nesse final de semana no interior de Pernambuco. Tem evento com relação a municípios aqui do Agreste Pernambucano, com vários cantores, aliás, conhecidos nacionalmente. A gente, na nossa agenda cultural, temos 2 eventos que vão acontecer. Um deles é a Festa de São Sebastião, no município de Chechel, e a Festa de Camusim de São Félix, que acontece a Festa de São Félix, que acontece em Camusim de São Félix nesse final de semana. O evento de Chechel vai acontecer no próximo domingo, dia 25, a partir das 8h30 da noite, em frente à Prefeitura, na Avenida Mário Melo. As atrações são o Devinho Novaes, Natália Calazans e também o cantor Júnior Praxe. Já em Camusim de São Félix, o evento acontecerá entre os dias 23 e 25 desse mês. Vai ter mais uma edição da Festa de São Félix, esse evento que é muito conhecido na cidade, faz parte, né, do calendário de eventos, um dos principais do município. E entre as atrações estão os cantores Matheus e Cauã, a cantora Priscila Sena e também o cantor Pablo. Para conferir essa programação completa, é só acessar aqui no G1 e essa nossa agenda cultural. Ela segue em atualização até o final de semana com diversos outros eventos que vão acontecer aqui no interior de Pernambuco. Almir. Perfeitamente. Fábio Gomes, muito obrigado pelos destaques do G1. Um grande abraço e bom trabalho para você. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Até amanhã. Valeu, Fábio. Valeu. 12h, 1 minuto. A gente vai seguindo com o seu AB1. Então, hoje é dia de falar sobre o seu direito, hein? A repórter Lohana Nunes está ao vivo com a gente e vai dizer qual é o problema, qual é a bronca de hoje. Conta tudo, Lohana. Agora é 12h02, boa tarde para você. Então, boa tarde para você também, Almir, para todo mundo de casa. Olha, hoje a gente encontrou uma situação que até tocou no nosso coração, né? A gente conversando com um senhor que é aposentado e que desde agosto tem lutado para entender o que aconteceu com o salário dele. Ele recebe 2 pensões de aposentadoria e as 2 estão comprometidas com empréstimos que ele disse pra gente que desconhece. E até então só tem perdido dinheiro e passado sufoco. A gente vai entender agora. Vamos lá. Recebendo esse dinheiro, não fazia nada. Eu não pagava conta, só dava para comer a pulso. E eu vim descobrir a partir de agosto por diante, foi que começou diminuindo esse dinheiro. E até hoje não tem mais aprumo mais não. Aí eu tô... O senhor ia lá pegar o dinheiro não estava todo? Não estava, só estava aquela mixaria de 500 conto. Teve mês que eu não recebi nem um real. Esse mês de janeiro mesmo, eu recebo no dia 7 e no dia 3. No dia 7 eu não recebi nenhum real. Porque disseram que eu tinha pegado um dinheiro antecipado, aí eu não peguei, eu não vi a conta desse dinheiro. Eu sei que tomaram conta do primeiro, do outro benefício meu e até hoje não recebi. E aí a primeira coisa que o senhor fez foi ir no INSS? Foi. Aí eu fui no INSS, aí o INSS mandou eu vir para aqui, eu estou pelejando aqui, para ver o que é que resolve, né? Situação complicada, né? De cortar o coração ver ele nessa situação. E ele procurou justamente o PROCON aqui onde nós estamos e a gente vai entender melhor como aconteceu, do que se trata e como resolver essa situação. Para quem está em casa também ficar ciente, a Cíntia Nunes, que já é nossa parceira aqui, já conversa sempre com a gente esclarecendo essas dúvidas. Cíntia, seja bem-vinda, boa tarde para você. Nesse caso desse senhor, primeiro, o que foi que aconteceu e por que ele estava sendo penalizado? E nesse caso, como é que está sendo a resolução?
Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Pois é, a gente identifica, é muito comum esse tipo de demanda aqui no PROCON e é muito importante que a gente traga para o consumidor a necessidade de ficar acompanhando seus extratos bancários e o extrato do INSS, porque muitas vezes são impostos empréstimos que o consumidor muitas vezes não reconhecem, porém há necessidade de se verificar primeiro se é empréstimo, se é seguro que está sendo descontado, se o valor do empréstimo, de eventual empréstimo, foi creditado na conta do consumidor. É muito importante haver essa cautela por parte do consumidor. Nesse caso, desse consumidor que foi ouvido, e é muito comum isso, muitas vezes há um refinanciamento de empréstimos. Então, havendo esse refinanciamento de empréstimos, esse empréstimo ele se torna mais longo e o consumidor que muitas vezes fez um empréstimo lá atrás não tem o conhecimento, não tem a ciência de que esse empréstimo foi estendido. Então, é muito importante que quando o consumidor for fazer empréstimo, que se sabe que é um dinheiro, o consumidor for fazer empréstimo para não cair em superendividamento, é uma medida de urgência, uma medida de emergência, e que o consumidor, ao fazer, realmente precisando fazer um empréstimo, faça preferencialmente de forma presencial e tenha cuidado com o que assina ou na questão da coleta de biometria, porque é comum, infelizmente, ainda é comum que quando o consumidor faz um empréstimo, esse empréstimo ele fica sendo renovado por empresas, por pessoas que agem de má fé. Então, é muito importante que o consumidor fique sempre acompanhando seu extrato do banco, seu extrato do meu INSS, para ver se há algum crédito ou débito ou que não tenha solicitado, que não tenha feito essa contratação, para que possa contestar imediatamente junto ao PROCON e não vire essa bola de neve. Perfeito, é importante ter o controle ali das contas para estar ciente de tudo. Obrigada, viu, Cíntia, por essas informações. E é isso, fica aqui o aviso, tendo o controle, sempre olhando o extrato do banco, esse tipo de coisa pode ser evitado ou até antecipado quando esse tipo de situação acontecer. Eu volto contigo, Almir. Muito bem, Lohana. É importante a gente falar sobre esses assuntos, não é? Por isso que a gente vai seguir falando sobre direito do consumidor. Por exemplo, quando a gente faz uma compra e se arrepende, ou quando a gente faz uma compra pela internet e o produto vem errado, será que é possível desistir dessa compra, Lohana? Pois é, esse também é um assunto que a gente traz aqui no AB1, justamente para quem está em casa já ficar ciente, né? A gente falou aí dos aposentados, de casos de banco, de empréstimos, mas agora justamente de compras. E Cíntia permanece aqui com a gente para tirar essa dúvida. No caso, a gente fala muito sobre esse direito ao arrependimento, né? Que são casos de compras online, pelo WhatsApp, né? Que a pessoa tem o direito de devolver. Como é que ela funciona para o pessoal de casa ficar ciente a respeito dessa compra aí? Esse direito de arrependimento ele é previsto na legislação, né? Então são 7 dias, o consumidor tem um prazo de 7 dias para refletir sobre a aquisição daquele produto ou serviço e tem um prazo de 7 dias a partir do recebimento do produto ou serviço para efetuar o cancelamento. Esse cancelamento ele não pode ter nenhum custo para o consumidor, inclusive sendo um produto, a devolução desse produto é um ônus do fornecedor. O consumidor não pode ter nenhum custo referente a isso e deve receber o valor integralmente de volta. Já nas compras presenciais é diferente. É importante destacar que essas são compras online, incluindo o WhatsApp, né? Mesmo que seja numa loja na mesma cidade, mas se comprou pela internet, não viu o produto pessoalmente, ele tem esse direito a arrependimento. Mas no caso das compras presenciais, essa troca, essa devolução, ela pode acontecer também? Nas compras porta a porta também, tá, Lohana? Acontece muito, ainda há essa questão das compras por telefone, porta a porta. Então, a compra não sendo presencial está incluído nesse dispositivo legal. Já nas compras presenciais, a legislação é omissa. Então, havendo a omissão na legislação, cabe ao fornecedor optar pela possibilidade de cancelamento ou troca do produto ou não. E, havendo essa possibilidade, é muito importante que o consumidor, ao verificar que essa possibilidade, exija isso por escrito, para que, havendo a necessidade, havendo a preterição pelo exercício por esse direito, o consumidor tenha a comprovação de que foi ofertado, já que a legislação não obriga, num primeiro momento, a não ser que o fornecedor oferte, então que essa oferta esteja por escrito para que o consumidor não tenha nenhuma dificuldade caso precise exercer esse direito. Mas em casos de
produto arruinado, ele tem esse direito de troca. Isso, você recebendo, no caso, um produto que esteja danificado, que esteja avariado, então a necessidade de primeiro procurar o fornecedor, comunicar, né, para verificar como foi recebido, se a compra foi online ou se foi a questão do transporte que foi inadequado. Então, o ideal é que primeiro procure o fornecedor, tire foto, é muito importante que haja o registro desse recebimento do produto para que possa exercer esse direito de cancelamento ou até mesmo de troca junto ao fornecedor, sendo comunicado desse dano do produto. Perfeito, eu agradeço, viu, Cíntia? A parceria de sempre fica claro aqui. Compras online tem o direito à desistência até 7 dias e se for compra presencial, no acordo ali entre as partes, pode haver devolução, mas é importante que tenha isso escrito. Eu volto contigo, Almir. Valeu, Lohana, valeu. Como é bom esse espaço aqui, não é? Sobre o seu direito, o direito do consumidor. A gente tem muito prazer em trazer essas informações aqui no nosso telejornal. Valeu, Lohana. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição vamos ter informações sobre mais uma rodada do Campeonato Pernambucano, porque tem confronto com times do interior, hein? É no AB Esporte, aqui no seu AB1 que volta já, 12h, 10 minutos agora. Olha aí que coisa boa, 12h, 12 minutos. Agora a gente vai saber quais são as oportunidades de trabalho que estão disponíveis hoje, porque está na hora do AB Emprego. Gessé Acioli está chegando e vai dizer quais são essas oportunidades da quarta-feira. Boa tarde para você, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo, né? Quarta-feira, dia bom, dia de falar de vagas de trabalho, então o mercado de trabalho está recheado delas. A gente vai conferir, inclusive, as que são aqui de Caruaru. Confere só. Em Caruaru tem uma vaga para açougueiro, uma para açougueiro cortador, 2 vagas para ajudante de estruturas metálicas, 5 para auxiliar administrativo, 6 vagas para auxiliar de cozinha, 5 para auxiliar de logística, 5 para auxiliar financeiro, 1 vaga para cozinheiro de restaurante, 1 para engenheiro eletricista de manutenção, 1 vaga para manobrista, 2 para montador de estruturas metálicas, 5 vagas para operador de empilhadeira, 1 para peixeiro, 1 para recepcionista atendente, 5 vagas para repositor de mercadorias, 5 para servente de obras, 1 para sushi man, 4 vagas para vendedor interno e 1 para vendedor praçista. É isso, essas são as vagas aqui para Caruaru, mas outras cidades da nossa região se destacam também. Vou trazer aqui, olha só, Garanhuns tem 85 vagas, com destaque para servente de obras, com 30 oportunidades, e para pedreiro, com 15 vagas. Já em Santa Cruz do Capibaribe tem 13 vagas. Total aí de 150 vagas somente, né, essas que a gente trouxe, mas também tem outras informações e se você quiser é só entrar no site cdep.pe.gov.br e aqui em Caruaru vem até a Casa do Trabalhador, que funciona na rua Floriano Peixoto, 147, na parte central da cidade, de segunda a sexta-feira, sempre das 7 da manhã até às 5 da tarde. Almir, essas são as vagas de hoje. Muito bem, Gessé, muito bem. E olha que a gente segue falando sobre o mercado de trabalho, mas agora de olho nas oportunidades que surgem também durante o período do carnaval, né, Gessé? Pois é, Almir, a gente sabe que tem muitas vagas nesse período, aquelas vagas temporárias que depois se transformam em efetivas. Por isso eu estou aqui com a Cláudia Sotero, que é coordenadora da Casa do Trabalhador e vai trazer essa novidade para a gente. São muitas vagas, a gente já adianta que o pessoal já pode ficar preparado, porque esse é um período onde se contrata muito, mesmo que de forma temporária, né, Cláudia? Boa tarde. Boa tarde, Gessé. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Exatamente. Ela tem uma característica temporária, mas com uma probabilidade muito grande de ficar em uma vaga permanente e até mesmo você criar carreiras, né? Hoje o governo do estado, com parceria com essas empresas, indústrias e comércio, vem cada vez mais abrangendo as oportunidades. Então, assim, você que está procurando um emprego para passar as festas aí, o momento de carnaval, empregado, dá um pulinho aqui na Casa do Trabalhador, como você falou, Gessé. Nós temos hoje mais de 100 oportunidades, tá? Até para vocês que não têm ainda esse nível de experiência, a gente tem também aqui primeiro emprego, jovem aprendiz, cada vez mais essa parceria
do empregador e o empregado vem se alinhando aqui na Casa do Trabalhador. Então, eu convido vocês, de segunda a sexta, não fechamos para almoço, aqui na Rua Floriano Peixoto, na Casa do Trabalhador, para vir conferir aqui essas vagas e passar o carnaval aí já empregado. E a gente sabe que são vagas temporárias, mas podem se tornar efetivas, e a Casa do Trabalhador sempre dá esse suporte para entender e direcionar o empregado para cada área específica. Exatamente, principalmente a área do comércio, tá? O comércio sempre pega aí um reforço, né, de colaboradores, então assim, a gente tem essa linha maior de oportunidades, linha de produção também, tá? E também a gente não pode deixar de citar a indústria, a área de setor de mão de obras, tá? Então, se você quer passar o carnaval, e também a gente vai aqui até ressaltar um pouco também a questão do credifolia, que é também para aquelas pessoas que querem empreender na parte do carnaval, nessa época tão importante aqui para a nossa região. Então, se vocês quiserem saber mais, dá um pulinho aqui na Casa do Trabalhador, temos uma equipe disponível para atender vocês. Cláudia, muito obrigado pela participação conosco. É isso, a gente sabe desse momento importante, as vagas disponíveis, então fica ligado, vem aqui na Casa do Trabalhador, tira sua dúvida, reforçando cedep.pe.gov.br. Almir? Muito bem, seu Gessé. Então, agora a gente ainda dentro aqui do AB Emprego vai falar sobre os profissionais da educação, porque os professores estão aí no período de férias. E para esse recesso, existem alguns direitos que precisam ser respeitados naturalmente, né, Gessé? Pois é, Almir, esse é um período, né, que fica aquela dúvida, é férias, é recesso, como é que funciona? O pessoal da educação tem sempre esse recesso aí, né, nesse meio, nesse intermédio entre um ano e o outro. E eu estou aqui com o advogado Luiz Torres Neto, que vai nos ajudar a entender como é que funciona essa questão do recesso. A gente sabe que tem o recesso, tem férias, quais são as diferenças, principalmente para esses profissionais da área de educação. Boa tarde. Boa tarde a todos. Mês de julho é o período de férias, férias coletivas, férias dos professores, é o que dispõe a convenção coletiva. Janeiro, em Pernambuco, não. Recesso escolar. É um período de descanso, sem prejuízo da remuneração do profissional, mas, seguindo o que dispõe a convenção coletiva, a instituição de ensino, ela pode convocar o professor para um período pedagógico, que é o que está acontecendo agora em Pernambuco, a partir de hoje, quarta, quinta e sexta, até porque segunda-feira, dia 26, as aulas na rede particular retornarão normalmente. Agora, doutor, quando a gente fala sobre as diferenças, né, a gente fica naquela dúvida, o recesso, pode existir o recesso e as férias, o profissional pode ter os dois, como é que funciona? Em Pernambuco não vai haver essa acumulação, porque férias coletivas em julho, em janeiro o recesso. Nas férias coletivas, o professor, ele adquire também o adicional de 1/3 de férias. No recesso, não. É um período de descanso, sem prejuízo da remuneração, que é um direito assegurado pela convenção e conquistado pela categoria. E, diferentemente das férias coletivas, 30 dias após um período aquisitivo de 12 meses, no recesso escolar, a escola, o empregador, pode convocar o professor para o período pedagógico, como está acontecendo agora, dentro desse período, deste tempo de 30 dias. A gente pode considerar essa normativa para as duas funções, por exemplo, o professor da rede pública, da rede privada, como é que funciona também? O da rede pública ele tem um disciplinamento distinto. A convenção coletiva, ela disciplina a iniciativa privada. E é importante esclarecer que as férias coletivas e o recesso se aplica ao professor. A parte administrativa, por exemplo, da instituição de ensino, é disciplinada pelo período de férias, 30 dias de férias, após a aquisição deste direito em decorrência dos 12 meses trabalhados. Não há que se falar em férias coletivas. Doutor, muito obrigado pela participação conosco. Luiz Torres Neto, que é advogado especialista nessa área de educação. Então, direitos garantidos aí para os profissionais de educação, ficar atentos também para garantir todos esses direitos que existem, né, com esse recesso, também com as férias coletivas. Almir. Perfeitamente, Gessé. Muito obrigado pelas informações. Valeu e bom trabalho para você.
Vamos mudar de assunto agora, pessoal, para falar sobre coleta de lixo. No fim do ano passado, a Prefeitura de Caruaru divulgou algumas alterações nos dias e horários da coleta em alguns bairros da cidade. E essa semana foi divulgado um cronograma completo sobre esse serviço. Então, Joel Almeida vai trazer todas as informações e é muito importante que a gente fique atento. Não é isso, Joel? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. Alterações importantes que já estão valendo tanto aqui na zona urbana quanto na zona rural. Vou conversar sobre esse assunto com o secretário de Serviços Públicos que está aqui conosco, Vital Florencio. Boa tarde. Secretário, por que essas mudanças elas aconteceram e já estão valendo? Boa tarde, Joel. Boa tarde aos amigos que acompanham a ABTV primeira edição, ao amigo Almir Villanova. Sem dúvida nenhuma, nessas alterações no cronograma de coleta de lixo aqui em Caruaru, é para a gente adequar cada vez mais, melhorar o sistema de coleta aqui no nosso município. E entre essas mudanças, o Morada Nova, ali depois da Rendeira, algumas mudanças aqui na zona rural de Caruaru, como Malhada de Pedra, Barbatão, então Serra Velha. Então essas comunidades que eram de segunda, quarta e sexta passaram a ser terça, quinta e sábado. Então é ficar atento a todo o cronograma que a gente tem, não tem grandes alterações relacionadas à coleta do modo geral do município, mas quem tiver ainda dúvida relacionada à nossa coleta de lixo aqui em Caruaru, pode entrar nos sites oficiais da Prefeitura de Caruaru, na nossa plataforma digital, nas redes sociais, tem todas as informações referentes à coleta de lixo aqui em Caruaru. Secretário, eu queria que você explicasse também para o pessoal que está em casa, se teve alguma alteração, independente desses três locais que teve essa alteração no cronograma, como é que essas pessoas elas podem procurar a Prefeitura para poder informar que o caminhão não está passando no dia, no horário, se teve alguma alteração, enfim? Olha, Joel, eu posso assegurar que nossa coleta de lixo aqui em Caruaru, o que é que está acontecendo ainda muito na cidade? Existe o descarte irregular de lixo no nosso município. Então são vários pontos de descarte irregular. Por exemplo, hoje nós estávamos ali na estrada da Pitombeira, no bairro Vaissoral, e passamos aí quase 20 minutos limpando um dos pontos que estava cheio de lixo. E após 15 minutos, a comunidade já colocou mais lixo. Não necessariamente no Vaissoral, mas quem vem de fora para colocar lixo. Então a gente orienta a população que ela coloque o lixo no dia e na hora correta do carro do lixo da sua rua que vai passar. Então coloca na frente da sua residência no dia exato da coleta. E quem quiser quiser tirar dúvidas, pode procurar a Secretaria de Serviços Públicos através de 8384-6721, que a gente vai responder através do WhatsApp. Pode ir pessoalmente também na Secretaria de Serviços Públicos, que a gente vai estar à inteira disposição para a gente fazer uma cidade cada vez mais limpa e melhor de se viver. Só para a gente finalizar, qual é o endereço da Secretaria? Ali fica nas proximidades ali da Procuradoria, na rua Souto Nunes, ali próximo ao bairro Universitário, ali ao redor ali da Procuradoria também. Muito obrigado pelas informações, secretário. É isso, como o Vital Florencio, secretário de Serviços Públicos, explicou para a gente, né, sobre essas alterações, você pode olhar tudo isso no site da Prefeitura, também nas redes sociais, mas é essa informação adicional, né? Uma dica valiosa, coloca o lixo quando o caminhão for passar, porque evita de animais, roedores rasgarem a bolsa, né? Atrair esses animais, causar sujeira para toda a cidade e evitar também de colocar o lixo na esquina da sua casa, da sua rua. Coloca o lixo de frente da sua casa, é seu. Então vamos deixar a cidade mais limpa e mais bonita. Não é isso, Almir? É isso, Joel, é uma questão de cidadania plena, né não? Daqui a pouquinho você está voltando, Joel, muito obrigado por essas informações. E hoje, pessoal, é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Essa data promove reflexão e a necessidade de respeito à diversidade de crenças. Por isso, a gente preparou uma reportagem para celebrar esse dia. Vamos ver? De onde nasce a relação com o sagrado? Por que fazemos parte de uma religião? Quando nos tornamos membros de um grupo religioso? Qual o significado de uma doutrina para a nossa vida de fé? Diversas perguntas podem surgir quando procuramos entender a nossa presença no meio religioso. A minha experiência com o sagrado é muito semelhante àquela que muitos já viveram e experimentaram no berço familiar. A gente motivado pelos familiares, pelo contexto religioso do qual nasci, isso foi uma das bases, digamos assim,
uma das ocasiões que foi fazendo com que o nosso coração também fosse sendo formado à luz da religiosidade, da fé do sagrado, e daí brotando também o nosso desejo de viver mais intensamente essa experiência que é tão cara e importante ao ser humano, à vida de toda pessoa. O candomblé é uma religião brasileira, mas de matriz africana, que cultua os orixás e que também tem o seu lado cultural, as suas vestimentas, as suas comidas. Então a minha ligação ela veio desde o meu nascimento, meu pai é sacerdote, toda a minha família, a maioria, claro, hoje faz parte das religiões de matriz africana, que é o candomblé, a jurema e a umbanda. O espiritismo, ela tem uma perspectiva de compreensão da realidade, de intercâmbio espiritual entre duas realidades, né? Uma realidade física e uma realidade que também é física, mas é física de um ponto de vista mais espiritual. Então, como eu sempre gostei muito de estudar metafísica, de ler, né, essas perspectivas mais metafísicas, o espiritismo tem uma aproximação muito grande com o platonismo, então isso me trouxe essa proximidade de conhecimento com a doutrina dos espíritos. Essas são histórias de religiosos, cada um com sua linha de crença. Algo aparentemente normal em um país laico como o Brasil, onde existem diversas religiões. Aceitar, respeitar e aprender a conviver em harmonia seria o ideal. Mas, em tese, a prática é bem diferente. O tema da intolerância religiosa é algo recorrente. Os números sobre intolerância religiosa no Brasil chamam a atenção e estão em constante crescimento. Somente em 2024, um levantamento com base em dados divulgados pelo Disque 100, o equipamento recebeu 2.472 denúncias em todo o ano, um aumento de 66% quando comparado a 2023. E entre as religiões mais afetadas estão aquelas de matrizes africana, católicos, evangélicos e espíritas. As denúncias incluem agressões, ameaças e vandalismo de locais de culto, refletindo um aumento de 80% dos casos entre os anos de 2022 e 2023. As causas incluem ignorância, fanatismo religioso, conflitos políticos e sociais e estereótipos. Toda essa carga de preconceito acredita que o desconhecimento é um dos pontos fortes da intolerância. É o caso de Jeremias, que é babalorixá. Ele vem de uma família que carrega o culto como tradição de gerações e, ao longo da vida, tem sentido preconceito. A intolerância, o preconceito, o racismo religioso sempre existiu e existe ainda. E cabe a nós combater todos os dias, porque não é fácil. Não é fácil ser de uma religião onde a história nos colocou como pessoas do demônio, onde na nossa religião não existe demônio. Um preconceito que o líder católico Padre Paulo Jorge reconhece encravado na sociedade. A fé que nós abraçamos não nos pode fazer com que nos arroguemos ao direito de querer nos sentirmos superior aos outros, e isso inclusive faz com que não os respeitemos, mesmo que tenham práticas diferentes daquelas que nós nutrimos enquanto prática religiosa. Então trata-se de uma experiência, repito, esse cuidado para não praticarmos tais atos que devem marcar toda a vida, seja do líder religioso, seja do fiel leigo, seja de qualquer pessoa. Para quem vive e estuda os efeitos do comportamento da sociedade sobre as religiões, os aspectos de preconceito acompanham as polarizações. Como explica Rita de Cássia, professora e espírita. Muitas vezes as pessoas elas estão muito fechadas nas suas bolhas, fechadas nas suas crenças e tem uma dificuldade muito grande de diálogo. Então o intercâmbio com o outro, a necessidade que nós temos de compreender a dimensão do outro é uma necessidade. Uma sociedade plural, diversa, acolhedora e amorosa não pode coexistir, não pode sequer existir se nós não tenhamos a possibilidade de diálogo e de entendimento. Ir contra a diversidade, na realidade, é ir contra a lei do progresso, porque nós somos extremamente diversos. Em Caruaru, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma comissão especial que trata de casos onde há intolerância religiosa. Nosso papel como OAB e como comissão é receber essas pessoas que estão muitas vezes fragilizadas, acolhê-las e cobrar tanto nas delegacias como no Ministério Público, que esse tipo de atitude não seja passada como se fosse algo leve. Na verdade, a lei seja cumprida com o rigor que merece.
Não é possível que no tempo de hoje, piadas de cunho religioso sejam tratadas apenas como algo leve. Isso é racismo religioso, isso é injúria racial no tema religioso. Isso não pode ser levado como se fosse uma piada. Para quem vive a religião, a arma para esse grande problema social é a informação. Hoje acontece uma coisa massa aqui na nossa cidade, que é um movimento interreligioso. Sabe, eu não quero saber a denominação que você é, eu não quero saber a prática religiosa que você é. Sabe por quê? Porque Deus não tem religião. Quando a gente imagina não, quando a gente tem a clareza que Deus é amor e que ele não é religião, religião é apenas uma comunidade que se junta para exercer o amor a Deus, a gente começa a ser interreligioso e dizer, não, aquele irmão que está ali, ele tem o seu direito de culto igual eu tenho. A gente pode ver aí na história, até hoje a comunidade católica é a que mais morre no mundo. Nós temos a comunidade protestante também que sofre intolerância religiosa. Não é só as pessoas do candomblé, tá certo? Então, quando a gente tem um olhar interreligioso, a gente começa a abraçar as outras pessoas. Construir um bom diálogo criando pontes. E eu acho que essa é a palavra que está faltando, sabe? Compartilhamento. Quando nós compartilhamos, nós conseguimos expandir. E o amor é algo que se expande. Quando a gente fala muito sobre amor à humanidade, a gente tem que falar sobre isso, sobre essa perspectiva de expansão. Não existe amor que coloque o indivíduo dentro de um castelo, nem que seja dentro de um castelo dourado. Uma gaiola dourada é sempre uma gaiola. Mas, a partir do momento que eu abro os espaços de liberdade e crio essas pontes de conexão, de fato, eu consigo me intercambiar com o divino. Porque a dimensão da espiritualidade é uma dimensão que abarca o universo como um todo. Então, sejamos nós cristãos, não cristãos, budistas, hinduístas. Hoje a gente tem um crescimento muito grande do Islã, mas também a gente tem um crescimento da islamofobia. No Brasil existe um preconceito muito grande contra os nossos irmãos das religiões de matriz africana. Isso é um grande equívoco. Nós devemos estabelecer conexões e buscar aquilo que nos une. E aquilo que nos une, sem sombra de dúvida, é o amor à humanidade, é o resgate em relação ao próximo e é, sem sombra de dúvida, reconhecer no outro essa dimensão do divino. E viver o amor que é pregado pelas religiões. Levando em consideração que o Deus a quem servimos é amor e nos convida ao diálogo e ao respeito, o nosso discurso religioso, a nossa prática, a formação de nossa parte para a comunidade de fé passa por esse viés, de levar todos a esta sensibilização do cuidado que devemos ter, da necessidade de vivermos bem o diálogo, a comunicação e respeitar as religiões outras, mesmo que diferentes da nossa. E se nada vai fragilizar a nossa fé ou deixar em dúvidas o conteúdo do que professamos, mas ao contrário, fará com que, firmes daquilo que nós acreditamos, que nós professamos, tenhamos a liberdade de, pela via do amor, testemunharmos então esse Deus que nós servimos, que nós amamos e que dá sentido à nossa vida. Ou seja, a gente precisa recuperar mesmo, de forma profunda, o sentido da palavra respeito, não é, pessoal? Se do ponto de vista religioso a gente conseguir avançar nesse sentido, se a gente aprender a respeitar a crença do outro, a gente já vai melhorar muito enquanto sociedade, porque a gente precisa aplicar essa palavra respeito a outros campos da nossa convivência também. Então é muito importante, a partir daí, a gente começar a refletir qual está sendo o nosso papel em meio a tanta gente, com tantas opiniões e tantas crenças, hein? Daí por diante, a gente vai conseguir progredir. O intervalo está chegando agora e na volta a gente tem informações sobre um curso de dança carnavalesca gratuito aqui em Caruaru para ensinar você a cair no passo, não é? Agora é 12h35. A gente volta já. Então o seu AB1 está de volta, 12h37 e agora a gente tem informações sobre inscrições para um curso gratuito de danças carnavalescas aqui em Caruaru. Joel Almeida está voltando e tem os detalhes para a gente, né, Joel? Isso mesmo, amigo. Um curso que vai deixar todo mundo por dentro dos passos, não só do frevo, mas de outros ritmos. Por isso a gente convidou aqui a Jane Eire Neves, coordenadora do programa Profissionaliza Mais, está aqui conosco. Jane, eu queria que você explicasse
esse curso, ele vai ensinar o quê? Quais são os ritmos? Vai ensinar história, os passos? O que é que o pessoal vai aprender? Certo, boa tarde, gente. Esse curso é um curso voltado, né, para as pessoas que desejam aprender, né, as danças carnavalescas. É um curso promovido para a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, através do Núcleo de Esportes. Aí, nesse curso, o aluno vai aprender desde a história, né, da importância dessas danças carnavalescas para a cultura popular, até os passos e a sequência coreógrafa. Quais são os ritmos que vão ser ensinados? Os ritmos vai ser o frevo, o samba, o axé e as marchinhas. Eita, que bacana. Tem um dia específico que esse curso vai ser realizado, certo, né? Vai ser realizado do dia 31. Vai ser o dia todo, vai ser um dia. Vai ser de 8h30 às 16h30. Um dia todo com essa programação, começa aprendendo a história e depois vai para os passos, né? Tem lanche, almoço para o pessoal que vai fazer? Não, veja, é o seguinte, vai ter lanche e a gente vai disponibilizar, né, 1h30 para as pessoas irem almoçar, mas vai ter lanche. A metodologia do curso vai ser teórico e prático, desses 3 ritmos. Qualquer pessoa pode aprender, pode se inscrever, independente da idade? Com certeza. Vai ser a partir dos 14 anos, jovem, adulto, pessoas idosas. Pode ser mais, sem mais. Os idosos também, a pessoa idosa também pode aprender. Que bacana. Quais os locais que as pessoas podem fazer essa inscrição? De forma digital, tem que ir presencialmente? A inscrição, né, é realizada através do contato telefônico 91 29 40 31 e também presencialmente. Né, o local onde vai ser as inscrições também podem ser realizadas também no local onde vai ser ofertado o curso, que é da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, localizado à Praça Pedro de Souza, número 30, o bairro Nossa Senhora das Dores, aqui no centro da cidade. Bem fácil de se localizar, né? O que é que precisa levar para fazer essas inscrições? Os documentos, né, pessoais e comprovante de residência. As inscrições já iniciaram, na verdade, e vai até o dia 29 ou enquanto durar as vagas. Por isso, a gente solicita que quem desejar participar desse curso, que corra, porque poucas vagas, as vagas são limitadas, então se você deseja, pode ir fazer as inscrições nesse local. Lá na secretaria, as inscrições são realizadas de 8 até às 16 horas. Muito obrigado pelas informações. Só reforçando o telefone para contato é o 819-9129-4031. Você pode ligar, pode pedir informações, né, para poder fazer esse curso. Que bom que é dia 31, né? E aí o pessoal já fica aprendendo para arrasar no carnaval. Acho que eu vou fazer essas inscrições, viu, Almir? Bora! Exatamente, eu já ia falar isso para você, viu, Joel? Aproveitando essas informações, todo carnaval você aproveita para cair no passo durante as transmissões, né? As reportagens e tudo, tá aí a oportunidade. Acho que eu vou aprender também. Muito obrigado, viu, Joel? Obrigado à nossa entrevistada. E agora a gente vai até Garanhuns para falar sobre uma corrida que será realizada no dia do aniversário da Cidade das Flores. Então vamos saber como os interessados podem se inscrever. Leonardo Costa está chegando para conversar com a gente, né, Léo? Boa tarde para você. Elmi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Garanhuns com muita história, dia 4 aí vai completar 147 anos. A expectativa é de mais de 1.000 corredores nesta celebração. Eu estou aqui com a secretária de Cultura e Turismo de Garanhuns, que é a secretária Sandra Albino. Conta aí para a gente por que essa corrida e como é que faz para participar. Olha, nós não poderíamos deixar no dia do aniversário de Garanhuns de fazer um momento comemorativo, né? Teremos também ordem de serviço, teremos o famoso bolo aqui em frente à prefeitura, mas comemorar com essa corrida, né? Comemorar de forma, um clima festivo, mas cuidando da saúde, né? Já que corrida hoje faz parte do calendário de todo o Brasil e Garanhuns não poderia ficar de fora. E nós vamos comemorar juntamente com todos nesse aniversário de 147 anos de Garanhuns. E para se inscrever, o link está no Instagram da Prefeitura Municipal de Garanhuns. Nós já tivemos 2 lotes esgotados,
mas teremos o terceiro e último lote lançado nesta segunda-feira, dia 26. Eu digo, viu, que o lote ele lota, realmente ele esgota muito rápido. Então você que ainda não fez sua inscrição, por favor, entre na segunda-feira e garanta a sua vaga. E posso te dizer, a medalha está belíssima, né? Vocês receberão um kit com a camisa, com o número de peito e a medalha para concluir a prova. É uma corrida solidária, né, onde as pessoas que fizerem a inscrição de forma gratuita, mas trocam seu kit por 10 quilos de alimentos que serão doados para as instituições da nossa cidade. Secretária, muito obrigado pelas informações. Eu vou reforçar aqui o endereço, né? eventosesportes.com.br. Você encontra nas redes sociais da Prefeitura de Garanhuns. Muita celebração por aqui, viu, Almir? Volto contigo no estúdio. Muito bem, Léo. Muito bem, muito obrigado. A gente vai seguir acompanhando tudo em relação a essa festa, né não? Bom trabalho para você. Obrigado à participação também da nossa entrevistada. E amanhã tem o nosso consultório e a gente vai falar sobre a importância de uma rotina saudável para manter a saúde intestinal, hein? Olha só. E no AB Saúde desta próxima quinta, vamos falar da importância dos cuidados com a saúde do intestino. Vamos contar a história do casal Fátima e Cleverson, que mudaram a alimentação e perceberam melhorias no corpo e na mente após mudanças intestinais. É saúde, é serviço, é AB Saúde. Até lá! É isso, e a seguir tem o AB Esporte. Aí a gente vai conferir todas as informações sobre mais uma rodada do Campeonato Pernambucano. 12h, 44 minutos. A gente volta rapidinho. Então o AB1 está de volta e a gente vai direto para o AB Esporte, porque vai rolar mais uma rodada do Campeonato Pernambucano e com direito a um duelo do interior. Não é isso? Herbert Ramos, seja bem-vindo, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo aqui o nosso AB1. Hoje começa a quarta rodada do Campeonato Pernambucano 2026, com destaque para o jogo entre Vitória e Maguari, as duas equipes do interior que seguem em um jejum incômodo nessa edição do estadual. Se liga só! Em um campeonato curto como o Pernambucano de 2026, todo jogo é uma final. Não dá para desperdiçar a oportunidade de somar pontos e subir na tabela. Mas o começo dos times do interior no campeonato não foi dos mais empolgantes. O Maguari, de Bonito, perdeu na estreia para o Náutico e depois empatou em casa com o Santa Cruz e Retrô. Para o Azulão, enfrentar o Vitória das Tabocas na quarta rodada é a oportunidade ideal para conquistar 3 pontos e subir na tabela. Todo jogo para nós aqui no Maguari é importante, né? O jogo mais importante sempre é o próximo, independente da camisa. Então, o Vitória é uma equipe que a gente sabe da capacidade, do que está sendo feito lá, e a gente espera muita dificuldade, né, no jogo. E é um jogo de 6 pontos, como os dizem, né? São duas equipes da mesma prateleira e a gente acredita que a complexidade do jogo vai ser tão grande como foi nas primeiras rodadas. O início do estadual para o Vitória também não é bom. São 2 derrotas e apenas um empate até aqui. Na Arena de Pernambuco, o tricolor das Tabocas busca um resultado importante para sair das últimas posições e buscar algo mais no campeonato. Nós sabemos que é um jogo que é um divisor de água, né, para ambas as equipes. São 2 equipes que ainda não venceram na competição. Sabemos também da dificuldade que iremos enfrentar, né? É um jogo difícil. As 2 equipes sempre vão procurar a vitória durante os 90 minutos. Só que assim, iremos para lá para o jogo sabendo, né, da dificuldade, bem consciente e tentando conseguir o resultado positivo a todo custo. O duelo do interior é nesta quarta-feira, no palco mais utilizado desse campeonato pernambucano. Vitória das Tabocas e Maguari buscam fazer, ao menos, uma parte do interior sorrir pela primeira vez neste estadual. É isso, de fato é a famosa partida, o famoso jogo que tem aí 6 pontos, não é? Para que sejam disputados em campo. E aí, Herbert, como o professor Suede falou, não é? Há já uma cobrança também em relação à vitória do Maguari, não é? Para a torcida dar uma respirada, enfim, e esse confronto contra o Vitória que vem aí também com os seus objetivos, né? Com certeza, Almir. O Maguari, na última edição do Campeonato Pernambucano, chegou até as semifinais. O Vitória, na temporada passada, foi campeão da Série A2. Então, são 2 equipes
que prometiam bastante para o estadual, principalmente o Maguari. É uma oportunidade do Maguari se distanciar das últimas posições, subir algumas posições na tabela e para o Vitória sair da última posição, que é incômoda para todo mundo. A gente vai ficar ligadinho nesse duelo aí envolvendo as equipes do interior. É, meu amigo, essa partida promete, hein? Mas além dessa, quais são as outras partidas que também vão movimentar essa quarta rodada, hein? Almir, como sempre, 8 times envolvidos no Campeonato Pernambucano, 4 jogos, então simbora conferir essa partida 4 da tarde, Vitória e Maguari, na Arena de Pernambuco, cobertura lá no GE Caruaru e região. Hoje, 7 da noite, tem Esporte e Decisão na Ilha do Retiro. Hoje, 9h30 da noite, também na Arena de Pernambuco, Retro e Santa Cruz. E amanhã a rodada será encerrada com o duelo entre Jaguar e Náutico, também na Arena de Pernambuco. Um detalhe minimamente curioso, né? 3 das 4 partidas dessa rodada na Arena de Pernambuco são sintomas aí da gente não ter times do sertão e poucas equipes do interior acabam com menos espaços, né, para a gente conseguir estádios diferentes para o Campeonato Pernambucano nessa rodada dos 4 jogos, 3 na Arena de Pernambuco, e nós vamos acompanhar os desdobramentos do campeonato, Almir. A gente vai acompanhar tudo. Agora, mudando de assunto, Herbert, a gente vai falar sobre tênis de mesa, porque tem evento importante chegando aqui na região, né não? É isso aí, Almir. A Associação dos Mesatenistas do interior de Pernambuco, que tem uma sede aqui em Caruaru, está promovendo um evento bem importante para incentivar a prática de esportes, apoiar crianças, adolescentes, e eles vão até receber uma visita para lá de especial, um ícone do tênis de mesa brasileiro, o técnico da seleção. O Gessé Acioli tem mais detalhes para a gente. Conta tudo, Gessé! Oi, Herbert, Almir, boa tarde para vocês, boa tarde para o nosso telespectador e mesa tenista também, fã, né, do tênis de mesa. A gente traz informações agora sobre esse evento que acontece como etapa aqui em Caruaru, e eu estou aqui com ele que entende muito do assunto, Severino Júnior, que é organizador desse evento. O evento começa hoje, né? Hoje vocês já estão indo para Campina Grande, na Paraíba, mas conta um pouquinho como é que está a estrutura desse evento com vários dias, com uma etapa aqui em Caruaru. Boa tarde. Boa tarde, olá pessoal. Muito obrigado pelo apoio do Grupo Asa Branca ao tênis de mesa, o esporte amador de Caruaru. É muito importante esse apoio para a massificação e divulgação do nosso esporte. E hoje começa a jornada de Thiago Monteiro, né? Hoje a gente vai para Campina Grande e sexta-feira chega aqui em Caruaru, que ele vai ter um momento com um projeto social. Ele vai conhecer nosso projeto social com as crianças aqui do bairro São Francisco e arredores. E à noite vai ter um jantar com alguns técnicos. E no sábado é o grande dia, o dia da clínica com o Thiago Monteiro, onde ele vai estar passando toda a sua expertise de atleta que participou de 3 Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos como técnico, agora em Paris, pelo Equador, e recentemente técnico da Seleção Brasileira, onde alcançou o maior título do Brasil até hoje, que foi como técnico de Hugo Calderano na Copa do Mundo na China, ano passado. Então toda essa expertise vai estar aqui em Caruaru, né, sexta e sábado, para todo mundo que gosta de tênis de mesa, ama tênis de mesa. É uma ação que a gente realiza com o objetivo de firmar Caruaru no cenário nacional, né? Então o Thiago Monteiro vai estar em Caruaru também, participando desse grande evento. Além da turma que é boa no tênis de mesa, também aqueles que são fãs, né, de assistir também podem vir para cá para poder participar. Isso, você que é amante do tênis de mesa está convidado, sábado a partir das 9 horas, e à tarde, a partir das 14 horas, aqui na MIP, no bairro São Francisco, próximo ao Parque Municipal. Você está convidado para conhecer Thiago Monteiro. Muito obrigado, Severino Júnior. Parabéns aí pela iniciativa, né? Um projeto bacana que inclui o esporte, inclui, né, o social. Muito bom ver isso, Almir. E Caruaru sempre, né, no destaque aí, e agora no tênis de mesa também. A gente agradece aqui ao pessoal da Associação dos Mesas Tenistas do interior de Pernambuco, e eu volto com vocês já fazendo a pergunta. Vocês são bons de tênis de mesa? Quem começa, Herbert? Você ou eu? Pode começar, Almir. Eu fico muito à vontade para dizer que é claro que eu não sei jogar tênis de mesa, né? Meu negócio foi ping-pong, ali na rua Marquês de Tamandaré, número 6, a casa em que nasci, junto aos meus amigos da rua. Emerson, Fabinho, Carlinhos, Edécio. A gente fazia partidas de ping-pong lá, mas não passava disso. A gente não tinha esse know-how todo aí para ir para o tênis de mesa, viu, Herbert?
Eu até tentei me arriscar no tênis de mesa, mas o meu melhor resultado foi ficando em segundo lugar numa competição que só tinha um jogo. Então, já dá para perceber que eu não levo muito jeito para o tênis de mesa, mas a turma da AMIP, que está realizando aí esse evento, com a participação do técnico da seleção, manda bem demais. Então, que ocorra tudo certo e que Caruaru e outras cidades aqui do interior de Pernambuco possam também figurar com protagonismo no esporte nacional. A gente vai ficar de olho. E por falar em esporte, vários outros esportes, como futebol e outros destaques, são assunto do Globo Esporte. Sabrina Rocha é quem traz os destaques pra gente. Fala, meu povo do Agreste, tudo bem por aí? É hoje que o torcedor do esporte finalmente vai ver o time principal em campo contra o Decisão. Estreia de Roger Silva no comando do time rubro-negro e o Globo Esporte vai trazer as novidades da equipe, que não vai ter Zé Lucas em campo. A revelação de 2025 não joga hoje. E também tem Retrô e Santa Cruz pelo Pernambucano. O tricolor ainda está buscando aquele encaixe, sabe? Porque o torcedor não está muito satisfeito, não. Tem notícias do Náutico, que joga amanhã, e tem show de Vinícius Júnior no Real Madrid. Saiu grandão do jogo contra o Mônaco pela Liga dos Campeões. Tudo isso, você já sabe, né? É no Globo Esporte, logo depois do AB1. Tá feito o convite da Sabrina Rocha para todo mundo conferir o Globo Esporte coladinho aqui no nosso AB1. E eu faço um convite também para a turma que quiser conferir outros destaques, principalmente do esporte regional, acessarem lá o nosso portal de notícias esportivas, GE Caruaru e região, cobertura completa do esporte regional, das equipes aqui do interior e de todo o campeonato pernambucano. Almir, vou ficando por aqui, até amanhã. Tá certo, meu querido mesa tenista. Valeu demais, viu, Herbert? Grande abraço para você, até amanhã. E daqui a pouquinho, pessoal, tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com a gerente da unidade do Sebrae aqui em Caruaru, Débora Florencio. Aí a gente vai falar sobre os projetos do Sebrae aqui na região inteira. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. E o seu AB1 dessa quarta-feira, desse meio de semana, está terminando agora, agradecendo sempre, agradecendo demais a sua presença aí do outro lado. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até lá.